Olá, meu nome é Pedro Krause, tenho 15 anos e sou estudante bolsista do CNPq do segundo ano do ensino médio aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eu sou Luiz Eduardo Fernandes Moraes, nós dois somos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e estudamos no Colégio Nova Escola, e a nossa pesquisa é sobre a análise do xilema de ramos de árvores do Cerrado brasileiro para o desenvolvimento de filtros a baixo custo. Apesar do constante progresso no desenvolvimento e implementação de serviços relacionados ao tratamento de água, o mesmo ainda se encontra indisponível para várias comunidades em situação de baixa renda, sendo que, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, cerca de 35 milhões de brasileiros vivem sem acesso a tais recursos. Dentre essas comunidades, vale citar a Parque do Sol, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tal quadro evidencia a problemática na área de saúde dessas comunidades, em que o consumo de água contaminada pode vir a causar doenças patogênicas e a diversos sintomas. Dentre as mais comuns de origem biológica, vale citar as bactérias, como a Escherichia coli, os vírus por meio dos endenovírus e os protozoários, como a giardia, em que eles podem causar mortalidade infantil e desnutrição naqueles que consomem água contaminada. Sendo que, de acordo com a OMS, anualmente cerca de 1,4 milhão de crianças morrem por conta de diarreia resultante do consumo de água não tratada. Nesse contexto, o xilema se destaca, uma estrutura porosa presente na árvore que tem a finalidade de conduzir tanto a seiva bruta quanto na água. Este é formado por vasos que têm como seu objetivo facilitar a condução da água e evitar a formação de bolhas. Diferentes espécies de árvores possuem xilemas diferentes, em que eles variam em sua porosidade, em que alguns podem ter de poucos até 500 nanômetros. Assim, a estrutura do xilema evidencia uma possibilidade do seu uso para filtragem da água, evitando assim a passagem de agentes patológicos e sólidos presentes na água não tratada. Para análise da eficiência do filtro à base de xilema, é necessária a verificação da qualidade da água imprópria para consumo antes e após a passagem pelo filtro. Essas análises consistem em duas, uma análise físico-química e outra bacteriológica, tendo em vista a presença de partículas e possíveis patógenos na água. Outro ponto a ser citado para analisar a eficiência de filtragem do xilema é selecionar de qual espécie ele pertence. Assim foram escolhidas 3 espécies de árvore para serem analisadas: o ipê amarelo, a laranjeira e a pitangueira, todas muito frequentes no bioma de cerrado e assim estando disponíveis localmente. Objetiva-se a produção de pelo menos 2 filtros por espécie e uma análise para cada um deles, totalizando então 6 verificações. Vale ressaltar ainda a distinção do processo de filtragem entre os 2 filtros de uma mesma espécie. Enquanto um vai ter previamente uma passagem de água deionizada, outro não vai passar por processo de tratamento, tendo em vista a metodologia proposta por Michael Butler e outros em 2014. Os filtros vão ser confeccionados a partir do corte de ramos de árvores dessas espécies em seções cilíndricas de 3 cm, que vão ser fixadas ao final de um tubo de silicone com o auxílio de uma braçadeira metálica ou uma massa epóxi para vedação. A filtragem dela vai se dar pela condução natural da água pelo xilema pela ação da gravidade, visto que os filtros vão ser posicionados verticalmente. Ao final do processo, a água depois da filtragem vai ser coletada por tubos de ensaio esterilizados no fim do tubo. Tendo a base metodológica pronta, se torna possível o processo prático de análise, que começa por meio da coleta de amostras de água. Essa coleta vai ser realizada em lago local, no interior do Parque das Nações Indígenas, um parque público localizado no interior da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, utilizando no processo metodologia de asepsia e esterilização corretas, assim como equipamento necessário, tal como citado por Stella Alves, Carla Taide e Joaquim Silva em 2018. Assim, serão coletadas amostras com volume de pelo menos 100 ml, que vão ser armazenadas em ambiente isotérmico e refrigerado, tendo em vista uma análise posterior em até 24 horas. Indo agora para o detalhamento das análises físico-químicas, para elas foram considerados os seguintes parâmetros, que estão disponíveis no Manual Vigilância e Controle da Qualidade de Água para Consumo Humano, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que são o pH, turbidez, sólidos totais de suspensão e a cor aparente.
A análise desses aspectos tem como objetivo a verificação da qualidade química da água e a presença de sólidos ou partículas que estão presentes nela, que são fatores que, sem regulação, podem acabar fornecendo riscos ao consumo ou alteração das características organolépticas. Isso é, que podem comumente ser sentidas pelo consumidor. Os parâmetros vão ser analisados de acordo com o Manual Prático de Análise de Água da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA, e segundo Nunes. Sobre as análises bacteriológicas, será feita a utilização da metodologia de determinação de número mais provável, NMP, de coliformes totais, conforme a Instrução Normativa número 62, de 26 de agosto de 2003, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Nesse sentido, a análise ela se divide nas etapas de teste presuntivo e confirmativo. Na etapa de teste presuntivo, as amostras de água são divididas em 3 diluições de 10, 1 e 0,1 ml, com 3 tubos estilizados, contendo 10 ml de caldo lauryl sulfato de sódio, LST, para cada um. Esse procedimento tem em vista a ação do caldo LST, que permite a visualização da fermentação por micro-organismos gram-negativos, que é um grupo que abrange os coliformes. Para a primeira diluição, 10 ml da amostra de água são inoculados em 3 tubos de Durham invertidos, contendo caldo LST em concentração dupla. Na segunda e terceira diluição, 1 ml e 0,1 ml são inoculados em concentração simples do caldo. Depois desse processo, os tubos de Durham são incubados a 36 mais ou menos 1 grau por 24 horas, sendo verificado depois desse período a existência de gás com pelo menos 1/10 do volume total. Em caso positivo, a presença dos coliformes começa a ser evidenciada por conta da fermentação da lactose que eles realizam, que pode ser a possível origem do gás. Os tubos que não apresentam gás devem ser novamente incubados pelo mesmo período para uma nova verificação posterior. A análise ela considera só os tubos que têm resultado positivo para a presença do gás, cujo número deve ser registrado para cada diluição. Indo agora para o teste confirmativo, cada tubo que teve resultado positivo no teste anterior do presuntivo vão ser replicados para tubo contendo caldo verde brilhante, CVB, mais especificamente Bile 2% lactose. Em seguida, o mesmo processo de incubação que aconteceu no teste presuntivo vai ser feito, sendo registrado o número de casos positivos para a formação de gás e de cada diluição que eles pertenciam. Tendo terminado as análises físico-químicas e bacteriológicas, pode-se então para a leitura dos dados. No que se refere ao número mais provável, NMP, de coliformes totais, a determinação do seu valor pode ser feita com base no Bacteriological Analytical Manual de 2001, publicado pelo órgão governamental Food and Drug Administration, o FDA, possibilitando então a comparação da qualidade da água prévia e posteriormente a passagem pelo xilema, no que diz respeito à presença de coliformes totais. Essa mesma comparação vai ser feita para as análises físico-químicas, mas dessa vez com relação aos aspectos que foram considerados para essa análise. Assim, a comparação da qualidade das amostras de água se torna possível por meio das análises quantitativas entre o estado final e inicial das amostras, sendo verificada a variação dos parâmetros que foram testados. Vale ressaltar que essa comparação não se restringe só entre final e inicial. Cada um desses estados também vai ser comparado em relação aos padrões de potabilidade de água que foram aderidos pela Portaria de Consolidação número 5, de 28 de setembro de 2017. Sobre os resultados esperados, eles se mostram extremamente favoráveis. No quesito das análises físico-químicas, espera que haja boa filtragem das partículas, reduzindo a turbidez para níveis próximos do padrão de aceitação para consumo humano de NTU, ou Unidade Nefilométrica de Turbidez, que foi estabelecido pela Portaria número 518/2004 do Ministério da Saúde. Também se espera que essa redução ocorra com relação aos sólidos totais suspensos e a cor aparente, sendo que essa última pode ter resultados possivelmente próximos do valor máximo permitido de 15 UH, ou unidade rasa, segundo essa mesma portaria. A partir dos dados estudados, é possível concluir que o uso do xilema para a confecção de um filtro de baixo custo é favorável para a população local, visto o fato de que as árvores estudadas são características do cerrado brasileiro, tal como do nosso bioma, ou seja, são de fácil acesso às comunidades aqui da região. Outro fator que evidencia esse resultado favorável
é o fato que as árvores coníferas apresentam um xilema que consegue barrar partes significativas de patógenos e sólidos presentes na água não tratada, como evidenciado por Bottiglier. Considerando os dados publicados por Nadcard sobre o consumo anual de madeira nos Estados Unidos, um filtro de xilema com 3 cm de comprimento e 1,5 cm de diâmetro, em um período de um ano, caso as 600 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada utilizassem 2 filtros de xilema por dia, seriam consumidos 2,32 milhões de metros cúbicos de madeira. Sendo assim, o valor demonstra ser 157 vezes inferior às estimativas de consumo estadunidense, evidenciando tanto a viabilidade da utilização do xilema como seu baixo custo de recursos naturais. Dessa maneira, o filtro de xilema não só tem a possibilidade de ser um sistema de tratamento de água viável para as famílias de comunidades de baixa renda, mas também consegue ser uma alternativa de fácil confecção para elas. Dessa maneira, será evitado um grande número de doenças relacionadas ao consumo impróprio de águas, evitando assim também casos de intoxicação. Essa é a nossa pesquisa. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.